Olá, pessoal! Então vamos para a aula de como transferir os campos para abas que a gente vai criar para que fique mais disponibilizados os campos dentro do cadastro de texto. O que eu vou mostrar para vocês é como fazer essas abas ou pastas aqui do cadastro de texto e ali a gente coloca os campos dos impostos de todos os campos que a gente vai precisar. E o que não precisa, coloca aqui em aba outros. Nessas abas eu coloquei aquilo que eu vou passar nesse treinamento de um modo geral. Mas vocês aí na empresa pode ser que precisem de outros campos que eu deixei aqui na aba outros, tá? Mas que eu acredito que são bem específicos, tá? Porque a maioria, o que mais se usa, eu já coloquei nessas abas. Então vamos lá. O que acontece? Esse cadastro tem que ter um acesso específico, que é o acesso ao SIGA CFG, o cadastro configurador. Geralmente o usuário não tem, tá? Então vocês falam para o pessoal de TI ou para a consultoria que atende vocês. Se você é consultor também, então você já tem o acesso, né? Então precisa ir lá no configurador para fazer esse tipo de criação de pastas. Então eu vou sair da tesa aqui para a gente poder salvar certinho. Então eu estou aqui no configurador, eu vou acessar base de dados novamente, vou em dicionários e vou buscar a tabela de TES. A tabela de TES é a SF4. Eu vou entrar editando aqui na canetinha aqui. E aqui, vocês viram que aqui quando eu abro a tabela eu tenho pastas. É justamente nessas pastas que a gente vai entrar. Então aqui eu já tenho todas as pastas que eu criei, inclusive para poder alinhar o meu cadastro de texto. Aqui não vai aparecer a aba outros, mas ela existe, tá? Quando a gente for fazer o depara, vocês vão ver que ela está lá. Ela só não aparece aqui. Então aqui eu não vou desfazer o que eu já fiz, porque senão eu vou criar um problema para mim. Mas eu vou criar uma pasta aqui chamada treinamentos e vou movimentar campos aqui para vocês entenderem como é feito. É muito simples, pessoal. Então eu vou aqui criar uma pasta e vou chamar ela de treinamento. Vou salvar, posso colocar nos 3 idiomas, não tem problema. Vou salvar ela e aqui já está a minha pasta. Aí, depois que eu criei as pastas, eu vou me preocupar em fazer o depara, que é a movimentação dos campos, que são nessas flechinhas. Eu vou vir aqui e aqui ele diz, ele mostra a pasta, né, que está aparecendo os campos. Então, como eu não vou usar a pasta treinamentos, eu vou vir aqui na pasta outros. Lembra que eu falei que a pasta outros existe? Só ela não aparece lá. Então, é a pasta outros. A pasta outros, essa primeira, a segunda e a terceira, elas são pilares, elas são padrão do Proteus, então não se deve excluir elas daí, tá? O que eu incluí aqui foi o ICMS próprio, substituição, IPI, PIS/COFINS, ativo, SIAP e ISS. Então, quando eu clicar aqui na aba outros, vai aparecer aqui dentro desse quadrinho todos os campos que estão nessa pasta, nessa aba outros. E aí aqui embaixo tem essa indicação, mover para onde que eu quero movimentar os campos. Então, eu vou dizer que eu quero mandar lá para o campo treinamentos. Então, eu vou selecionar aqui alguns campos de teste, mas o que que eu fiz? Quando eu fui movimentar os campos, a maioria dos impostos estava aqui. 80% dos impostos estava na pasta impostos. Aí eu fui ali na aba impostos e selecionava tudo que era do ICMS próprio, eu jogava na pasta ICMS próprio. Tudo que era IPI, que eu sabia que eu ia usar, eu colocava na aba IPI. Então, você faz várias classificações, tudo que você puder para cada pasta, e você não fica perdendo tempo campo a campo. Então, vamos dizer que eu quero mais esses campos aqui para a aba treinamentos, eu vou dar um salvar, eu vou confirmar esse movimento e vou salvar, tá? Só depois de salvar que ele vai aparecer para mim, tá? Nunca deixem o cadastro de TES aberto, porque senão ele dá conflito, ele não vai deixar salvar e vai fechar o sistema.
Então aqui, eu vou pegar o cadastro de TES aqui, vou mostrar para vocês agora. Vai aparecer lá a aba treinamentos e os campos que eu movimentei, tá bom? Então aqui eu vou fazer de conta que eu vou incluir. Tá aqui a aba treinamentos, tá? Então, a aba projetos também não aparece aqui, até porque ela não tem mais campo dentro dela. A aba impostos não aparece aqui porque eu tirei todos os campos de lá, tá? Então, o padrão que ainda aparece aqui é essa primeira e a última, e o restante fui eu que criei. Então, aqui na aba treinamentos, eu tenho aqui os campos. É possível mudar a posição deles, mas assim, o que eu digo? Quando a gente cria várias pastas, é complicado mexer na posição dos campos, porque ela pode mudar de campo, mudar de pasta. Por quê? Porque aqui na tabela, ela está numa disposição genérica, né? 1, 2, 3, 10, ela não está dizendo em que pasta que está. E às vezes eu vou pegar esse campo aqui, por exemplo, e vou querer mudar ele de posição, ele vai aparecer aqui no ICMS próprio. Então, se for para mudar de posição, mudem antes, mas dá um trabalho. Então, com a disposição das abas, não tem por que se preocupar muito em posição de campos, tá? Porque fica muito mais claro. Veja que ficou muito mais leve olhar para a pasta das T's. Ok, pessoal? Então, isso seria criar as pastas e movimentar os campos. Como eu não quero aquela aba treinamentos, eu vou voltar aqui, vou entrar novamente e vou excluir essa pasta. Só que aqui é fechar, tá? E aqui é excluir, o xizinho pequeno. Então, eu vou excluir, vou confirmar a exclusão, excluiu. Vou confirmar que eu excluí, vou salvar a exclusão. Pronto. Feito. É assim que se cria abas e movimenta os campos para o cadastro de tipo de entrada e saída, pessoal. Simples. Se você não tem acesso, peça para o pessoal que faz a consultoria ou suporte para vocês, mas eu super recomendo. Aos clientes que a gente faz isso, eles ficam muito mais, assim, é muito mais prático trabalhar com OTs, tá bom? Na próxima aula eu vou falar sobre ordenamento de colunas. Não perca, eu volto daqui a pouquinho.